Café, forró e notícia. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para trazer, rapaz, um panorama completo das eleições americanas. É, meu amigo, por que a eleição é na terça-feira, né? Porque só tem 2 partidos. É obrigatório votar? Não é? Tem horário gratuito de TV e rádio? Quantos votos são precisos para ganhar? Quem vai falar sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café, Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, hoje os olhos do mundo inteiro estão voltados para um único lugar: os Estados Unidos da América. É que é mais um dia de eleições na maior democracia do mundo, mas com costumes que deixam qualquer brasileiro confuso. A gente fica assistindo aí os jornais, as notícias, né, as rádios falando, mas o sistema americano em geral é bem confuso para nós brasileiros e faz muito sentido ser confuso mesmo, porque é cheio de coisas que nós já superamos, muitas delas há muito tempo. Eu começo, por exemplo, pelo dia da votação. O dia da votação lá é na terça. E detalhe, não é um dia especial, não. É dia de trabalho, dia útil, e muita gente nem consegue votar. Não tem lá nenhuma licença especial para ir votar, não. E, é claro, o voto é facultativo, mas isso não quer dizer que as pessoas não têm que se registrar. Elas se registram, mas podem nem conseguir ir votar, porque é um dia de trabalho normal. Um outro detalhe é que, por que na terça? Olha, isso vem desde o século XIX e ocorre o seguinte: naquela época a sociedade americana era muito rural e as pessoas, e é uma sociedade protestante, então as pessoas tinham o dia do domingo como o dia do Senhor e, claro, elas iam para o culto. Então, tirar as pessoas de casa para ir votar era um problema, porque as cidades eram pequenas, eram vilas, e os centros de votações se davam apenas nas cidades grandes ou nas capitais dos estados. Então você tem que sair de carruagem, de cavalo para chegar lá. E aí perder o domingo, dia do Senhor, nem pensar. Na segunda também não dava pelo mesmo motivo, porque você tem que sair desde o domingo para chegar na segunda no centro de votação. Então jogaram para terça, as pessoas iam para o culto no domingo. Na segunda-feira saíam a cavalo, carruagem, para chegar no centro de votação lá na terça-feira. Detalhe, hoje, tempo de internet, tempo de rapidez na locomoção, continua a tradição de manter na terça-feira o dia principal de votação. Porém, isso não quer dizer que não possa se votar mesmo sem ser na terça. Sabe por quê? Porque eles têm outro costume que a gente também não entende. Eles conseguem antecipar o voto pelos correios. Olha só, você pode pedir nos Estados Unidos uma cédula eleitoral em vários estados, a cédula antecipada, recebe a cédula em casa, vota, coloca no envelope e deposita na caixa de correio. Há recolhedores oficiais para isso aí. E milhões de pessoas já votaram. Então se estima aí que mais de 40 milhões de pessoas já fizeram o voto aí. Em detalhe, aparentemente a maioria desses votos que estão sendo depositados é mais para a Kamala Harris. Falando em Kamala Harris, vamos falar aqui nos partidos. Os Estados Unidos têm mais de 100 partidos. E as pessoas até estranham quando ouvem isso. Tem até partido comunista nos Estados Unidos, tem partido liberal, tem de tudo. Mas os partidos que importam são 2, o democrata e o republicano. E olha só, o que eles conseguem? Eles conseguem mais financiamento, mais recursos, mais dinheiro, tem candidatos melhores. E lembrando, lá não tem horário de televisão gratuito, como a gente tem aqui, né, no rádio e na TV. Eles têm simplesmente que pagar para veicular qualquer coisa na televisão. Isso é muito caro. Então, os partidos mais estruturados são esses e os que conseguem disputar no colégio eleitoral. Outra coisa inusitada é que é possível vencer a eleição nos Estados Unidos e perder. Olha só, estou dizendo o seguinte: você pode ter mais votos nos Estados Unidos e não levar a cadeira de presidente para você. Você pode perder, sabe por quê? Porque o voto é lá pelo colégio eleitoral. Isso, inclusive, ocorreu ultimamente. O Donald Trump, que foi presidente vencendo a Hillary Clinton, ele perdeu para Hillary Clinton no voto nominal, mas venceu no colégio eleitoral. Na última eleição, o Biden venceu nos 2 colégios, então, tanto no colégio eleitoral como também na votação nominal, né? Na votação pessoa a pessoa.
Por isso que é uma eleição assim que a gente fica discutindo quem vai vencer, por causa que há situações bem inusitadas. No momento atual que a gente tem, eles têm o colégio eleitoral, sabemos que cada estado tem um número de votos, ou que chamamos de delegados, e quando alguém ganha uma eleição naquele colégio, independente, ganhou por um voto, ganhou por 1%, não importa, leva todos os delegados daquele estado. Por isso que os presidentes, os candidatos, nem fazem campanha em todos os estados, não. Já sabem que vão vencer naquele estado ou vão perder, não vão nem lá. O que interessa mesmo, a campanha mesmo, é em 7 estados. Esses 7 estados, eles não têm tradição de votar num lado só. Às vezes eles votam no lado republicano, às vezes eles votam no lado democrata. E como eles ficam variando, eles têm um nomezinho para isso. Estados pêndulo, né, o inglês swing states. O ponto é que nesses estados é que a disputa está acirrada. E é aí que a gente vai saber quem ganha ou quem perde a eleição. Esses estados, o principal deles é a Pensilvânia, onde fica uma cidade chamada Filadélfia, muito famosa por alguns filmes aqui que passam aqui no Brasil. O que ocorreu é que a Kamala Harris e o Donald Trump foram fechar a campanha justamente nesse lugar. E na Pensilvânia tem muito voto também de latinos, tem voto de negros, então eles estão ali disputando voto a voto aí, porque aí sim, né, quem leva a estado, a Pensilvânia, por exemplo, tem 19 delegados. E isso é decisivo demais na disputa. Lembrar que o número do colégio eleitoral são 538 desses delegados. O número mágico é 270. Quem chegar a 270 no colégio eleitoral, tchau, ganha a disputa e o outro vai para casa. Então, esse é o panorama da eleição. Inclusive está empatado em vários desses estados. Também tem outros estados ali, Michigan, Geórgia na última eleição, ele era mais republicano, votou para o Biden na última eleição, porque o voto negro, maciçamente, as pessoas negras foram votar, não sabemos se vão agora. Então a disputa é muito, mas muito difícil. E o que sabemos é que no final dessa eleição vamos ter uma crise, porque o Trump já não reconhecerá o resultado da eleição se ele não vencer. E isso está claro, ele já anunciou isso, né, denunciou fraude já desde agora, já teve gente que queimou caixa de correios, a situação é bem, mas bem periclitante nesse momento na campanha. Ao mesmo tempo, os democratas também, né, investiram pesado, investiram muito. A Kamala Harris também vem fazendo uma campanha com muita acusação também contra o Trump, então a situação é bem acirrada e bem tensa. E em relação ao Brasil, deixa claro, o Trump é apoiado pelo Bolsonaro, né? E acabou fazendo o Lula também, de algum modo, anunciar um apoio ali, mais tímido, à Kamala Harris. E é interessante, o apoio de Bolsonaro e de Lula não tem efeito nenhum para os americanos, obviamente, mas a vitória de um lado ou do outro vai ter efeito na política externa e na política interna aqui do Brasil. Mas olha só, quem vai ganhar ou quem vai perder, a gente não pode dizer agora, sabe por quê? Preparem o coração, vão ser semanas, eu falei semanas de apuração, outra coisa que a gente vai achar estranho, porque para nós acaba a eleição no mesmo domingo, a gente já sabe todos os resultados. Lá não, lá a apuração vai ser voto a voto, 1 a 1, enfim, vai se arrastar por um bom tempo e isso também pode gerar uma crise danada. Na última vez gerou crise, e agora com certeza, ganhando ou perdendo um lado ou do outro, nós vamos ver uma certa crise aí, de um conflito grande, justamente enquanto durar a apuração. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap